Bem-vindos a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a nossa vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema. Dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo, um tema que nos leva para um reino de luz. Transportados para o reino de luz. E o nosso texto ele vai estar lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o 23. Acompanhem comigo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Glória a Deus. Amém. Que palavra linda, né, Bruno? Sim, sim. Essa mensagem é muito forte, né? Sim. Meu Deus. E aqui, pastor, ela é tão forte, né, que a gente tem assim como base principal o verso 13. Porque ele vai falar a respeito que nós estávamos, pastor, no poder das trevas, ou em outras traduções, no império das trevas. E através de Jesus Cristo, nós fomos transportados para o reino do seu Filho, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É verdade. Porque aí, pastor, só que aí também a gente tem que nos posicionar por duas questões. Uma é a questão que todos nós nascemos com uma natureza caída. Desde da época de Adão. Exatamente. Porque como Adão era o representante, o primeiro ser humano, o representante de toda a humanidade, através dele veio todo o restante dos seres humanos, homens e mulheres, né? Através de Adão e Eva. Com isso, como Adão pecou, todo o restante nasceu com uma herança no seu próprio corpo, que é o pecado. Uma natureza caída, né? Exatamente, uma natureza caída. E interessante também que todos nasceram já nesse império das trevas. Exatamente. É uma palavra muito forte, né? Sim, sim. E não importa se é pobre, se é rico, se é feio, bonito, baixinho, alto, não importa, pastor. Sabe por quê, Bruno? Porque de repente alguém vai dizer assim, mas eu sou bonito, eu nasci nesse império das trevas. Nasceu. Sim, sim. Por causa da natureza caída. Com isso, aí nós precisamos, pastor, de uma grande referência, que é o quê? Sermos transportados. Sair dessa natureza caída e ir para uma natureza de santidade, que aí é onde o Paulo vai começar a discorrer a respeito dessas questões na carta aos Colossenses. Inclusive, pastor, lá no verso 2, ele vai até falar da referência, que Jesus
já venceu todas essas coisas, toda a potestade, todo o principado, ou seja, todo o império das trevas está vencido por Jesus Cristo. Bruno, e se alguém te perguntar assim, Bruno, eu nasci na igreja, eu nasci num berço cristão, e toda a igreja, desde que eu me entendo por gente, eu nasci nesse império das trevas? Sim, pastor. Também, essa pessoa também nasceu porque herdou a natureza de pecado. E qual é a base bíblica? Lá em Romanos capítulo 3, no verso 23, lá vai estar escrito bem assim, pastor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus. Por causa dessa natureza. Então não importa, pode ser o bebê mais lindo do mundo, mais fofura, pastor. Acabou de nascer, mas nasceu com uma natureza caída. Precisa olhar para Jesus. Exatamente. Ele, em algum momento da vida dele, ele vai ter que tomar uma decisão. Isso é fato. Verdade. Porque todos caíram e estão sujeitos a isso. E nós, pastor, estamos sujeitos a essa natureza caída. Infelizmente. Ou seja, nós estamos sobre ordens e opressão das trevas. Ou seja, do império das trevas. E esse império, pastor, ele tem um imperador. Satanás. Exatamente. E é ele que reina sobre todas as coisas. Porém, pastor, todavia, contudo, né? Deus enviou seu Filho unigênito para nos resgatar, pastor. Meu Deus. Desse império das trevas, esse império satânico. Então, ele é um novo império que vem sobre nós, pastor. Isso é verdade. Meu Deus. E aí tem um grande desenrolar, né, pastor? Que é aí como que Jesus Cristo venceu o império das trevas. Fica essa pergunta, né? Como Jesus venceu o império das trevas? Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, está escrito que Jesus despojou principados e potestades. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz isso de uma forma muito clara, né? E os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo, através da cruz. Através da cruz. Né? Então, despojar, a gente sabe que isso é um termo militar muito usado nos textos antigos, que naquele tempo eles venciam a guerra, venciam as batalhas, então eles pegavam todos aqueles bens que havia ali naquele reino e levavam para eles. Sim. Isso é algo que a gente precisa observar nas nossas vidas, né? Nós. Né? Então, vamos pensar um pouco. O que é uma pergunta muito linda que a gente precisa fazer. O que Jesus despojou? Nós. Porque nós estávamos no império das trevas. Jesus veio e venceu esse império. Então, o que ele pega como recompensa? Ao ser humano, à humanidade. Meu Deus. Você, pastor, quem está nos assistindo. E isso, pastor, está em aberto para todos, acessível para todos. Contudo, pastor, tem uma questão que a gente precisa fazer, né? Que é acreditar no Senhor. Exatamente. Jesus Cristo. Acreditar que Ele veio em carne, Ele nasceu, Ele saiu da sua majestade de Deus, veio como carne, morreu para pagar um pecado para conosco, né? E ressuscitou. E hoje, a pessoa que acredita nisso, ela vai seguir os preceitos de Jesus Cristo. E aí a gente tem todo um relato a respeito, pastor, do Sermão dos Montes, os mandamentos, que Jesus Cristo resumiu em 2, né? Aí já é um outro detalhe que nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais depois. Mas esse não é o foco, mas é necessário acreditar, pastor. É verdade. Então, Jesus, ele venceu morrendo na cruz. Ele nos despojou, ele nos trouxe de volta através da cruz, através do seu sacrifício na cruz, cumprindo todas as leis espirituais. Foi onde Jesus conseguiu obter a vitória e nos levar de volta para esse reino de luz, esse reino de paz, esse reino de amor. E Deus, a palavra diz, fica muito linda ali, quando nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Exato. Então é algo muito lindo, é um reino que existe amor, que existe algo lindo, né? que nos ama. Sim. Nesse reino nós somos amados. Exato, né? pastor. E nós podemos já observar o amor, porque é o seguinte, Jesus, Deus, né? Deus, ele é justo.
Quando Adão pecou, o representante do ser humano pecou, qual que era a justiça que tinha que ser feita? Morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E isso é a justiça de Deus. Deus determinou isso. Pecou, tem que morrer. Então isso é justiça. Só que Deus ama tanto o ser humano que ele já colocou em prática o plano perfeito. Verdade. Que é Jesus Cristo. Que ele já tinha determinado desde o fundamento de todas as coisas. O plano eterno, né? O plano eterno. Por quê? Porque Jesus Cristo era o único, pastor, que podia cumprir. Por quê? Ele veio em carne. Ele veio com sangue e santo, pastor. Ele não tinha nenhum pecado. Por isso que é o único que poderia ter pago o nosso preço, o preço da humanidade. Porque Jesus Cristo vem como outro representante da humanidade. Isso. Assim como foi Adão, Jesus Cristo também é o representante de toda a humanidade. E Jesus, esse amor era tão forte de Deus que ele colocou isso em prática, porque se ele não tivesse amor por nós, pastor, ele poderia ter deixado Noé sem instrução de fazer a arca. Pois é. Porque aí ele exterminaria toda a humanidade. É verdade. Fim, ponto final para toda a humanidade. E Deus, né, estaria cumprindo a justiça, matando toda a humanidade. Então você e eu somos o despojo que Jesus quis conquistar. Sim. Então, Jesus ele não veio à Terra como homem, deixando toda a sua glória, com interesse em ter um nome sobre todo nome. Eu penso comigo, não foi isso. Não foi querendo riqueza. Não. Também não veio à Terra com interesse em ter uma glória, porque ele já tinha sua glória anterior. Ele deixou a sua glória para estar junto conosco, né? Porque ele já tinha isso. Então, Jesus, ele veio, ele deixou a sua glória para estar junto conosco, para nos resgatar, para nos tirar desse império, dessa escravidão, de morte, desse lugar sem paz, sem vida, sem esperança, mas só morte e escuridão. Ele nos tira, ele venceu esse império. Sim. Ele cumpriu todas as leis espirituais, porque é interessante a gente observar isso, Bruno, porque assim, para entrar numa causa de defesa em uma pessoa, de uma pessoa, é preciso se cumprir uma lei. Não é qualquer pessoa que vai diante de um juiz advogar por outra pessoa. Exatamente. Ele precisa cumprir ali todos os requisitos, toda a ordem, né, se tornando um advogado, sendo apto, né, para depois ele ir lá defender alguém para, né, então ali haver justiça. Exatamente. E Jesus, ele cumpriu tudo isso. Ele é o nosso advogado. Ele com mão de Deus, pegou na mão de Deus, com homem de ser humano, pegou na mão do ser humano e nos ligou novamente. Sim. Só Jesus poderia fazer isso. Exatamente. E Paulo vai relatar justamente nesse trecho que a gente leu numa carta que ele envia aos Colossos, né, que é onde ele vai relatar aqui o seguinte, que o Jesus, através da sua morte, uniu céus terra. Meu Deus. E aí, pastor, tem um outro detalhe que aí a respeito, igual eu já tinha dado uma referência antes, né, que quando nós somos transportados para esse reino, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, né, acreditamos na cruz, nós recebemos esse direito de pertencer ao reino de Deus, né? As pessoas, então, transportada para o reino de Deus. Porém, isso acontece quando a pessoa reconhece que isso é uma verdade plena. Num tempo, pastor, de que muitas mentiras são espalhadas. É verdade. Num tempo de muita relatividade. Num tempo que as pessoas estão formando o seu próprio mundo, a sua própria lei, o seu próprio julgamento, a sua própria diretriz, o seu próprio Deus. As pessoas estão cada vez mais disso, mas é necessário, pastor, acreditar na palavra pura, que ela é verdade, a palavra de Deus, né? Reconhecer isso. E Jesus, né, ele vai falar a respeito que está ali na cruz, naquele momento que ele já estava crucificado, pastor. Ali, de braços abertos, ele vai dizer uma palavra: está consumado. Meu Deus! Que aí Jesus disse antes de morrer na cruz, que significa que a obra está feita completamente, pastor. Ou seja, está pago o preço que a humanidade precisava pagar. Alguém que não precisava morrer, por isso,
morreu. É como se falasse assim, o pastor fez a dívida, mas o Bruno foi lá e pagou essa dívida no lugar do pastor. Eu precisava pagar? Não, porque a dívida era do pastor Valdir, mas eu, por livre e espontânea vontade, fui lá e paguei. Assim Jesus Cristo fez por mim e por você, pastor. Meu Deus. Por todos nós. É interessante observar, Bruno, também que no Império das Trevas as pessoas pensam diferente. Sim, né? sim. Quando as pessoas estão no curso desse mundo, né, porque esse mundo já está condenado, as coisas, o percurso desse mundo que já está condenado, as pessoas pensam de uma forma. Antes de ser transportados para o reino de luz, as pessoas pensam de uma forma. Exato. Pensam nas coisas que esse mundo oferece. Nas coisas daqui. Nas coisas daqui. Pensam em ter. É verdade. Que aí até, no entanto, tem até um exemplo, né, pastor, que vai falar a respeito. Como é que você está? Você já está com um bom emprego? Você já está com a casa? Porque as pessoas, é natural deste mundo olhar para as coisas naturais desse mundo, né? Exatamente. Então elas sempre querem mais, sempre querem ter mais, querem sempre ostentar mais que o outro. Então é o percurso desse mundo. Já no reino, né, ao contrário, já no contraponto, o reino de Deus, no reino de Deus, né, o nosso rei, o Deus Todo-Poderoso, ele valoriza o ser. Meu Deus. É isso que ele quer que você seja um filho de Deus. Seja uma pessoa santa, seja irrepreensível. Assim como Paulo vai falar quase no finalzinho dos versos que a gente leu, pastor. Inculpável. Exatamente, porque o desejo de Deus agora, no reino de luz, no reino de Deus, que nós sejamos apresentados diante de Deus, santos e irrepreensíveis. É assim que Jesus Cristo quer nos apresentar diante de Deus. Porque todos nós, pastor, vamos passar por um julgamento. Verdade. Seja bons, maus, feios, bonitos, altos, baixos, cabeludos e carecas, não importa. Todos, pastor, vão passar diante de Deus. Contudo, os que aceitam, acreditam no Filho de Deus, que na verdade dele, esses, pastor, vão ser apresentados como homens e mulheres santas. Meu Deus, que santos e irrepreensíveis diante dele. Então, resumindo, no Império das Trevas você não tem nada se você não é nada. Exato. No Império das Trevas, se você tem alguma coisa, você é alguma coisa. Se você não tem nada, você não é nada. No reino de Deus, você é o que você é. Sim. E não o que você tem. O reino de Deus é assim. Aí, pastor, para a gente partir para a conclusão, né? Eu quero ainda destacar o seguinte: tem algumas coisas, pastor, que acontecem nessa transição, principalmente dentro da mente. Porque nós temos uma tendência que quando nós saímos de um estado e vamos para o outro, de nós levarmos certos hábitos, costumes, vícios, pensamentos, e nós devemos ser como criança, pastor. Temos que se tornar crianças. Exatamente. Assim como Jesus Cristo disse, porque para aceitar o reino de Deus nós temos que nos tornar como criança, para entrarmos no reino de Deus, né? Porque a criança, ela está o tempo todo, pastor, aprendendo coisa nova. É verdade. Ela se sente como estivesse pegando algo do zero, aprendendo algo do zero. Enquanto nós, como adultos, somos transportados de um estado para o outro, nós levamos todos esses dogmas, esses costumes, esses hábitos. Então é necessário nós nos livrarmos desses hábitos do reino das trevas. É interessante observar você falar isso, né? Essa questão de mudança, isso é algo muito, muito forte. A gente observa isso na nossa vida cotidiana, talvez numa mudança. Por exemplo, nós saímos daqui de Rondônia e vamos morar lá no Nordeste. Aí chegamos lá tem um linguajar, sim, lá tem os costumes. Exato. E a gente sai daqui com os nossos costumes, exatamente, o nosso jeito de falar, mas demora pouco tempo. A gente está falando igual o nordestino. Já está puxando sotaque. Igual o paulista, igual, não é verdade? Sim. Igual o carioca. Daqui um pouco está todo mundo puxando essa aí. Né? Eu acho muito interessante observar isso. Agora, é interessante observar também, Bruno, que tem muitas pessoas que saem daqui, vai para lá, para o Nordeste, vamos colocar assim, né? E chega lá, ele não
ele não muda a forma de falar porque ele ainda está preso aqui em Rondônia. Exato. Demora 1 ano, Não 2 se anos, 3 acostuma anos. com o clima de lá, com os Exatamente. hábitos, com os costumes, não se acostuma de lá. E dessa forma, existem muitos que foram transportados para o reino de luz, mas ainda não se adaptou, não mudou ou não quis mudar, continua com os mesmos costumes, né? Os mesmos hábitos. Não significa que ele não foi transportado, ele foi. Ele só ainda não entendeu que ele foi transportado. Exato. E ele precisa despertar, abrir os seus olhos para esse Exatamente. tempo, né? É necessário, pastor, a gente entender que nós não podemos ter a mesma vida que tínhamos no reino das trevas, no reino de Deus. É verdade. Não podemos. Essas questões de espogipa, festança, bebedice, mentira, esquece tudo isso. Esquece. Isso era quando a gente era do império das trevas. Agora somos do império da luz de Deus. Meu pastor. Deus do céu. Então, quando nós entendemos que fazemos parte desse reino de luz, desse reino de Deus, a gente precisa entender que a nossa mente precisa ser mudada, ser transformada, assim como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Que coisa linda. Aí a gente tem até uns outros tópicos que a gente vai surgindo, né, pastor? Porque tem muita coisa que nos repete na nossa vida, né? Você sabe o que é isso? É como se a gente estivesse repetindo o mesmo ano letivo. Eu estou na 5ª série por 10 anos. Por que isso acontece? Porque estamos vivendo a mesma coisa, ainda estamos vivendo com a mente antiga. Assim como Paulo nos orientou aqui agora, nós devemos ter uma mudança de vida mesmo. Meu Deus do céu. Então nós precisamos entender isso de uma forma muito linda, que nós fomos transportados para o reino de luz. Muitos precisam entender isso. Então, olha bem, vamos concluir aqui. Sim. Decida seguir Jesus. Amém. Diariamente, pois é o que afirma se você pertence ou não. É quando você segue ao Senhor. Não é, sabe, amados, viver de aparência. Exato, pastor. Eu vou lá e vou ficar lá e lá eles vão ver que eu sou desse reino. Não, viva diariamente. E é isso que vai identificar você, que vai dizer quem você é de fato. A aparência não vai dizer quem você é, mas a sua vida de entrega, de renúncia, de renovação, é isso que vai dizer quem você é. E se você foi de fato transportado para o reino de luz, se você de fato está vivendo esse reino, vivendo nesse reino de uma forma integral, né? É quando nós abdicamos as coisas desse mundo, né? E passamos a viver conforme a boa, a perfeita e a vontade de Deus. E isso, pastor, essa nova vida em Cristo vai nos produzir frutos dignos de arrependimento. Exato. São marcas, pastor, de um cristão, uma cristã, que vai acontecer naturalmente na sua vivência, nesse aplicar, pastor, igual o senhor falou, no dia a dia, no diário. Isso vai ser natural, esse fruto vai nascer naturalmente. É lindo. Efésios, olha Paulo falando os Efésios. Efésios 5, 8 e 9 vai dizer assim: porque no outro tempo erreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Então permita que o Espírito Santo te guie diariamente e você sempre andará em vitória. Concluindo, em Colossenses 1, 13 a 23, Paulo descreve sobre a aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Essa aliança nos transporta, esse sacrifício nos transporta espiritualmente das trevas para o reino de amor, cumprindo então ali a promessa de restauração eterna sobre as nossas vidas. Isso é uma realidade, não é vista com os nossos olhos, né, naturais, mas pode ser percebida pelo nosso testemunho de vida diária com o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado por todas essas coisas, meu Deus. Obrigado pelo teu plano perfeito, Sim, Senhor, papai, que vem e obrigado. nos resgata, Senhor. Sim, Deus. Pai,
para todos e todas que estão nos ouvindo neste momento, Pai. Eu oro sobre a vida de cada um e cada uma, meu Deus, para que assim eles mudem, meu Deus, do império das trevas para o império de luz do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, do Teu reino, Pai, para que cada uma e cada uma viva uma nova vida em Cristo Jesus e assim produzam frutos dignos de arrependimento, para que quando chegar o dia, Pai, sejam apresentados santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Sim, e assim nós oramos e selamos isso no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.